Muito bem, é hora de começar mais uma edição do nosso programa Cidade Viva e hoje eu prometo para vocês que ele vai ser delicioso. Liquidamente delicioso. Hã? Já tá desconfiando aí do que vem por aí? Bom, mas vamos começar com uma frase, que é a seguinte: com malte e lúpulo, Deus protege. Vem pra cá falar comigo, Kendi Nunes! Por favor. Ó. Não, e a Kendi vai contar pra gente quem será que falou uma frase dessa, assim, que faz a gente pensar, né? Seja muito bem-vinda, Kendi Nunes. Obrigada, Leandro. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, eu não sei ao certo quem que é, né, o proprietário dessa linda frase, mas ela diz isso, né? Com lúpulo e malte, Deus protege. E é um clássico. A gente encontra em muitas peças gráficas essa frase linda. Eu sei que ela vem da Alemanha e hoje a gente vai falar bastante sobre a Alemanha, porque a gente vai falar sobre o Oktoberfest. Oba! Então estamos dentro do tema, né? Agora você já se ligou, né? Nós vamos falar de cerveja boa, nós vamos falar de história de cerveja, nós vamos falar de Oktoberfest, nós vamos falar de uma micro cervejaria sensacional que está com a gente nessa Oktoberfest, que é a Zev. Vamos falar de muita coisa, porque a Kendi Nunes, ela é uma mestre sommelier de cerveja. Conta pra eles o que é. Aí sempre vem a piadinha com você, né? Ah, você paga pra ficar tomando cerveja? E aí, como é que você explica isso? É bem romântico isso, né? As pessoas às vezes não entendem muito bem como que é a profissão da gente, às vezes imagina também que a profissão da gente é só ficar degustando, né? O que a gente fala de horas copo. Mas tem que gostar de cerveja, né? Senão não dá, né? Sim, é uma premissa. Bom, Essa realmente é uma premissa, né? Porque também ninguém vai os papais não vão falar assim, que nem fala, vai ser engenheiro, vai ser médica, né? Vai ser advogado. Ninguém fala, vai ser sommelier de cerveja. Então só vai realmente quem quer, né? Agora, para muito além das horas copo, que são extremamente importantes no entendimento dos estilos, né? Da qualidade do produto, a gente também tem muita literatura envolvida, né? Tem muito estudo para você se tornar um bom sommelier, uma boa sommelier, né? E você precisa estudar o tempo todo, porque os guias de estilos vão mudando, os estilos vão se ajustando, vão surgindo novos estilos. Então, assim, é um estudo ininterrupto, tá? Muito bem. Agora, de maneira muito simples, uma boa cerveja básica, clássica, assim, é feita com o que exatamente? Água, malte e lúpulo. Ponto final? Você consegue fazer uma excelente cerveja usando esses 3 ingredientes. Claro que a levedura é quem está aí, né, o protagonista da cerveja. Inclusive, eu gosto de brincar que assim, o cervejeiro, ele manipula ingredientes, tá? Quem faz cerveja são as leveduras. Ah, elas é que ficam ali trabalhando. Elas que vão transformar o amido presente no malte, né, em álcool e CO2, que nada mais é do que alegria e espuma, né? Elas que fazem esse trabalho de verdade, né? São organismos vivos e que fazem essa transformação. Agora, uma pergunta bem de ignorante aqui que me veio à cabeça agora. Você falou malte, lúpulo e água, né? E as leveduras que fazem todo o trabalho. A levedura, ela aparece sem ser convidada mesmo ou você tem que botar a levedura ali? Boa pergunta. Ela vem da onde? Vem do ar? A gente tem as duas formas, né? No momento que você cria o mosto cervejeiro, né, que é esse cozimento que a gente vai fazer da água e do malte, e ali esse meio fica cheio de cadeias de açúcares, se você deixar assim exposto, ele vai fermentar com alguma coisa, tá? As leveduras estão no ar, estão na nossa saliva, no nosso suor, estão impregnadas, as leveduras de forma geral. Só que também as bactérias, né? Então, se você permite uma fermentação espontânea, que é o que você está falando. Tipo, vem quem quer, quem aparecer vai chegando. É uma incógnita, pode dar certo. Pode dar bom ou pode dar muito errado, principalmente por contaminação com pediococcus, estafilococcus, né? Que são bactérias que estão muito presentes no ambiente. Agora, hoje em dia, não. A gente tem cepas de leveduras específicas para cada estilo. Controladíssimas, né? Em ambiente climatizado. Elas não podem sair daquela temperatura. Elas podem ser reutilizadas apenas por 5 gerações, 5 vezes. Mais do que isso não é indicado, né? E a gente tem
diferentes bichinhos, eu vou falar assim, para diferentes resultados palatáveis também. Vamos e a gente inocula. Quero saber os 3 bichinhos mais famosos, assim, ou mais desejados pelas grandes produtoras de cerveja. Tem nome? Você sabe os nomes? É muito específico eu falar disso aqui. Mas, por mesmo? exemplo, a gente tem uma levedura que ela é difícil, porque eu vou usar termos cervejísticos que vai ficar difícil para o público entender, né? Isso a gente não quer. Tudo bem, o pessoal já abriu a cerveja em casa? Faça favor, por favor, acompanhe essa entrevista com uma cerveja do lado, vai? Vamos lá. Mas, por exemplo, a gente tem leveduras que têm como resultado neutralidade, né? Tá. Um exemplo prático, a US05, por exemplo, é uma levedura que ela vai te dar um resultado mais neutro. Com menos subprodutos de fermentação. E a gente tem leveduras para fazer cervejas de escola belga, por exemplo, que aí elas esterificam super, elas trazem muitos fenólicos, né, que são exatamente leveduras que vão fazer cervejas nem um pouco neutras, vão fazer cervejas bastante complexas. Gente, assim, é sensacional, né? Porque realmente é a natureza agindo, né? São bichinhos, são bichinhos da natureza, né? Bichinhos de Deus aí que vão fazendo uma digestão disso e gerando outras coisas para que isso tudo aconteça, né? A gente também, que nós legal. também, bichinhos da natureza e de Deus, nós também. A gente continua esse ciclo, porque olha que interessante, né? A levedura, ela metaboliza o açúcar e transforma ele em álcool e CO2, e a gente metaboliza o álcool e transforma de novo ele em açúcar no nosso corpo. Né? Oi, pera. Ah, tá. Quer dizer, aí o ciclo se completa. Olha, né? que legal, Inclusive, que bacana. É outro assunto que você estava falando com relação à questão de calorias, né? Se cerveja engorda. Olha só, todo consumo excessivo vai trazer ali um resultado também excessivo, né? Agora, vamos lembrar que cerveja é carboidrato. Né? Cerveja é carboidrato. Muitos dizem que cerveja é um alimento, né? É um alimento dos deuses. A não ser que você não vá consumir uma cerveja com glúten na composição, uma gluten free. Mas, via de regra, cerveja é carboidrato, é glúten e álcool, que, como eu falei, se transformará em açúcar no nosso corpo. Né? Além disso, tem uma coisa muito engraçada, assim, né? Porque o pessoal não esqueçam disso, hein? Tem também a questão... O que você vai comer enquanto você está bebendo, né? Isso também tem uma relação. Entendi, porque tem gente que culpa a cerveja, né? Que engorda, né? Come bastante fritura, come tudo, né? Isso. Torresminho, tarará, linguiça frita e tal. Então, tudo isso a gente tem que lembrar que está ali se adicionando à prática de tomar cerveja. De forma geral, uma coisa que é muito bacana, e se você tiver possibilidade, beba água entre as cervejas. Tá joia? Não é só com vinho? Com cerveja também? Toma água. Muito importante. Olha aí. Na verdade, qualquer bebida alcoólica, mas lembre-se, reidratar. Para você se reidratar. Olha aí. Né, para você ter mais eletrólitos, você ficar mais... Né? Também você tem, no momento que você toma um copo de água gelada, você também sacia um pouco aquela sede louca que a gente tem pela cerveja, que a gente quer tomar um engradado e tal. No momento que você bebe água, você dá uma leve saciada nesse desejo. Água já estou tomando. E a cerveja? Tá faltando alguma coisa aí, não tá não? Pode descer o carregamento aí de cerveja de extrema qualidade. Olha, vai entrar aqui, o Henrique da nossa produção tá trazendo aqui alguns rótulos da Zev, não é isso? Isso, e maravilha. A Zev, olha, quero já deixar um spoiler aqui que vai ter coisas maravilhosas da Zev lá na nossa Oktoberfest Mogi no dia 22 de outubro. Mas ó, tá aqui só algumas delas, porque nós vamos fazer uma degustação aqui, vamos? Vamos fazer uma degustação e vamos falar sobre coisas importantes também. Pera, daqui a pouco, segura aí, abre a sua cerveja, acompanha a gente volta rapidinho aqui com a Candy Nunes, que vai falar do mundo das cervejas e nós vamos fazer uma degustação. Segura aí, hein, vem. E aí, você também gosta de pizza? É sempre uma boa pedida, né?
para um jantar romântico, para um encontro entre amigos, para reunir a família. A pizza sempre vai muito bem, né? Então você vai gostar do que eu vou te falar agora. Lá na pizzaria do Shibata Supermercados, você encontra diversas opções e, acredite, elas são assadas na hora. E uma sugestão minha, hein? Quando for visitar a pizzaria do Shibata, aproveita e dá um pulinho lá na adega maravilhosa para escolher um bom vinho para harmonizar com a sua pizza favorita. E se precisar de ajuda, é só pedir uma indicação lá para a equipe da loja. Shibata é de família para família. Olha, já tô gostando. Agora tô gostando do programa, afinal de contas, por que não, né? Fazer uma entrevista experimentando boa cerveja. Claro, né? Você falou lá o negócio do seu sommelier, no meu caso, né? Tem que provar também. Vamos provar porque... Tem que ter a experiência, né? Vamos lá. Você estava dividindo aqui em mais ou menos, aqui é o leigo falando com a especialista, mas em duas grandes famílias aqui nós temos as fermentações mais complexas, é isso? Conta pra gente. Vamos lá. A gente, na verdade, adorei que você foi em cima, né? A gente tem 4 famílias cervejeiras. E essas famílias, elas estão diretamente relacionadas à levedura que fermentou a cerveja. Aqueles bichinhos que a gente falou lá, né? Que faz o trabalho. Lembra que você falou lá no começo? Como seria, então? Se a gente deixasse aqui, pegava uma fermentação, e eu falei sim, na antiguidade, né? Na verdade, durante milênios, né? Muitos 1000 anos, as cervejas foram feitas espontaneamente, com leveduras espontâneas. Ok? O ambiente, de uma certa forma, até controlado para isso, mas as leveduras faziam o papel delas da mágica cervejeira. Chegavam e pensavam que era, nossa, é mágica, né? Com certeza, uau. Com certeza. Né? Então, a gente tem a de fermentação espontânea. Depois, a gente tem as ales, que são cervejas de alta fermentação, que são essas 3 daqui para lá. As ales. Temos ales, tá? E aí, a Saccharomyces que fermenta essas cervejas é a Saccharomyces cerevisiae, ok? Que é uma homenagem à deusa romana Ceres. Ceres Visiae quer dizer aos olhos de Ceres. Tá? Essas Cerevisiae. Isso, né? Essas Saccharomyces. E aqui eu tenho lagers, que são Saccharomyces pastorianos. Aqui são cervejas de alta fermentação, aqui de baixa fermentação. E, por fim, a gente tem a 4ª família, que é a híbrida, que, via de regra, é um blend entre a espontânea e ale. Pode ser outra loucurinha? Pode. A gente tem sempre a criatividade do cervejeiro, pode fazer o que quiser. Mas normalmente é isso. Então, vou repetir, tá? As 4 famílias cervejeiras. Fermentação espontânea, fermentação alta ou ale, fermentação baixa ou lagers e híbridas, que são um blend entre espontânea e ale, mas pode ser outra coisa também. Tá? Mas as mais nós podemos começar pela suave aqui? Começa pela suave ou começa pela... Não. Quando você vai fazer uma degustação, normalmente? A gente tem normalmente uma escadinha. Só que aqui a gente vai subindo a intensidade alcoólica e a gente tende a subir também a intensidade de coloração, deixando os grãos torrados, né, os maltes por último. Mas aqui não vai ser bem assim, tá? Porque a gente vai falar um pouco de lager e depois a gente vai falar das ales. Aqui eu tenho 3 IPAs, né, bem diferentes umas das outras, e aqui eu tenho 2 lagers. E a brincadeira maior aqui, bom, primeiro eu preciso dizer que eu sou apaixonada por todas elas, tá? É uma honra para mim, né, trabalhar com a ZEV, ter esse desenvolvimento de produto junto com eles, a gente cada vez mais ampliando o leque de produtos e chegando ali a resultados sensacionais, tanto do ponto de vista visual quanto líquido, né? Eu estive lá na ZEV, que fica em Suzano, né? Tem muito mojano que nem imagina que existe uma cervejaria como a ZEV aqui pertinho da nossa região em Suzano. Estive lá, fiquei impressionado. Agora eu quero saber se a cerveja é boa, porque a fábrica é maravilhosa, tá tudo certo. Agora vamos ver. Vamos lá. É por aqui? Vou deixar essas de lado? Posso? Pode, assim, claro, ó. claro. Vamos começar então. Aqui. Essa aqui é a nossa Pilsen, né? Ela é uma lager clara. E a gente tem apenas 4,5 de teor alcoólico e apenas 12,5 de IBU, uma cerveja com baixo amargor, tá? Mas vamos servir no copo e daí depois a gente fala mais um pouquinho, tá? Você pode ir me perguntando o que você quiser.
Muito bem. Olha só, então o IBU, aqui a gente vai falar também pra gente sobre IBU, né? Essa aqui, então, é uma Lager. Tá? É a Pilsen da Zev, ela tem 4,5 de teor alcoólico e ela tem 12,5 de IBU. IBU. Tá? Vamos lá? Vamos lá? Saúde. Saúde. Então, primeira coisa que a gente vai ver, né? A gente fazendo uma análise sensorial da cerveja, a primeira coisa que a gente observa é a coloração, né? Então, aqui a gente tem uma cerveja amarela, tá? Um dourado leve, com uma formação boa de espuma branca. Você pode ver que nessa espuma, tá vendo como as bolinhas são super unidas? Tá vendo? Elas estão bem juntinhas, parecem um creme. Ali, eu tô vendo. Não parece um creme? Boa. Então isso é um resultado de uma excelente fermentação também, né? Então a gente tem uma formação boa, uma boa permanência de espuma, tá? E aí a gente vai no aroma. Então, visão, Primeira olfato. Coisa, né? E translúcida, né? Não é uma cerveja turva, é uma cerveja translúcida, brilhante. E tá vivinha aqui, ó. Ó, o perlage subindo. Perlage ali, né? igual de espumante. Passamos por uma fermentação também, né? Então vamos lá, vamos no aroma, né? Como a gente falou, um aroma neutro, né? Tem aqui bastante, eu sinto o grão em primeiro plano, né? Como se fosse um miolinho de pão, sabe? Pão francês. Tô com você. A gente tira aquele Tô com você. branco ali. É o que está aqui bastante presente. Um pouquinho assim de biscoito, tá? Já também proveniente também de uma leve caramelização desse malte, né? Que já traz um dulçor. E eu sinto, mas é muito treino isso, um pouquinho de lúpulo, tá? Do lúpulo que é utilizado aqui, que é um lúpulo mais herbal floral. Vamos no gole? Saúde. Abre a sua aí em casa, não importa a sua cerveja aí, acompanha com a gente. Então, o gole, ele confirma nos aromas, né? Vem mais dessa sensação maltadinha, né? De pão. E aí, agora a gente já sente um pouco do amargor do lúpulo. Produção, dá para trazer uma manteiguinha aí para... Não, brincadeira. A gente já sente um pouquinho do amargor do lúpulo, ele fica no retrogosto, né? Depois que você termina o gole, você consegue sentir um pouco desse lúpulo presente. Mas é uma cerveja leve, é uma cerveja refrescante e de alto drinkability, né? Quer dizer, se a gente fosse traduzir para o português, beberidade. É uma cerveja que a gente tende a ter um consumo maior em volume, tá? Olha, essa aqui é uma das que a gente vai ter na Oktoberfest Mogi. 22 de outubro, a gente vai falar mais sobre esse evento, hein? Muito bom. Delícia, né? Então essa cerveja com certeza vai ter lá e vai ser bastante consumida, né? E falando de Oktoberfest, né? Que já na antiguidade, há muito tempo atrás, as cervejas eram mais escuras, era uma Märzen, né, da Oktoberfest, e agora a gente tem mais essa tradição das cervejas claras, de maior drinkability e tudo mais. Mas só para brincar, então você provou aqui a nossa Pilsen, que é uma lager, uma cerveja de baixa fermentação, e aí na brincadeira eu quero te convidar a provar mais uma cerveja de escola alemã, né, que é a nossa Doppelbock Winternatur. Olha! Linda, né? Linda. Quem abre? Eu ou você? Essa aqui, nossa, o rótulo todo artístico aí, parece algo meio de game, de Idade Média, tal. Olha, e é bem mais tostada, é isso? Isso. Mas ainda na família da fermentação Lager. Isso, Leandro, isso que eu queria falar para você, né? Aí, às vezes, acontece das pessoas acharem que por uma cerveja ser lager, ela tende a ser uma cerveja clara e uma cerveja leve. E isso não tem nenhuma relação, tá? A cerveja, ela é uma cerveja mais intensa em volume de álcool, tá? Ou ABV, que vocês devem ver por aí, que significa Alcohol by Volume, ou seja, o tanto de volume de álcool que tem dentro de uma lata, ok? Isso se dá pela proporção malte-água. E a coloração da cerveja, ela tem uma relação com a tosta do malte, como você falou. Você vê que aqui a gente já tem um malte bem mais tostado, né? É uma cerveja de notas
É uma cerveja cobre profundo, né, quase marrom, mas ela tem notas rubis. Se você colocar ela contra a luz, você vai ver notas avermelhadas rubis. É uma cerveja muito elegante, tá? É uma clássica Doppelbock, que é uma cerveja muito comum na Alemanha, né? E aqui a gente... Bock, a primeira vez que eu ouvi falar Bock na minha vida era Kaiser Bock. Nossa, ó, fui longe, hein? Anos 90, comecinho dos anos 90. Lembra? Kaiser Bock. Aí era dessa cor. Fala do bode, né? Por isso que todas as latas, a grande maioria das latas das Doppelbocks tem ali um bode, né? Um carneiro, tá? Nos seus rótulos, isso é um clássico para todo mundo que produz. Claro que não é uma regra, mas é um clássico para todo mundo que produz. Tá? E aqui a gente teve uma brincadeirinha extra, tá? Aqui a gente tem adjuntos. A gente tem uva passa, infusão de uva passa, e a gente tem chips de carvalho americano embebido em whisky. Gente, é impressionante. Eu tô aqui cheirando, né? E aí ela vai falando, ela fala a palavra, vem no cérebro o cheiro do que ela falou. É normal, acho que porque a gente é sugestionado também. Isso, claro. Mas não que não tenha. Mas você não percebe se você não fala. Por isso que tem treino, né? Olha, treino. Já começa a derrubar. A gente vai despertando ali as sinapses cognitivas, né? E aí a gente vai entendendo a identificar aromas e sabores. É treino. Você falou carvalho americano, veio. Né? A gente sente bastante, embora doce seja sabor e não aroma, a gente já sente aquele dulçor só no aroma. Do caramelo, tem bastante caramelo nela. E só da cor, né? Passa, frutas, compota de frutas escuras. É uma cerveja bastante complexa. E aí você vê que a espuma já não é mais tão branquinha como aquela que a gente viu. Já é uma espuma bege, né? E vamos no gole? Vamos. Vamos lá, então. Doppelbock. Esse... Bem diferente, né? A gente tem aqui uma cerveja bastante complexa. O malte caramelizado, com o uísque, com a madeira, trouxe isso para você, essa nota de envelhecimento. Tá? É uma nota de envelhecimento. Mas boa. Olha, ela... E assim, o que muitas vezes pode confundir a gente, tem isso que você falou, quando você fala de lager ou Pilsen, sempre a gente pensa em algo muito, sempre claro, sempre uma cerveja clara. Essa é uma da família Lager, mas mais escura, na Bock. Intensa, uma cerveja complexa, né, de potência de álcool, né? É uma cerveja completamente diferente do que as pessoas entendem por Lager, né? E aí, repetindo mais uma vez, Lager é a cerveja que foi fermentada pelas Saccharomyces pastorianus, ponto, tá? Lager é uma cerveja de baixa fermentação. A coloração, a potência alcoólica, nada disso tem uma relação com o fato dela ser da família de lagers, tá? E quando eu vejo aqui no rótulo da cerveja 25 IBU, tem a ver com amargor? Assim, com o que você sente de amargor da cerveja? Porque agora, se você prestar atenção nos supermercados, antes não tinha muito isso. Você começa a ter várias informações nas cervejas em geral. E aparece o tal do IBU. Conta pra gente, sommelier. Maravilha, excelente pergunta. É totalmente relacionado, né, com o índice de amargor. IBU é uma unidade internacional de amargor, por isso está em inglês, né? International Bitterness Unit, né? Mas a gente poderia traduzir isso para o português como UA, unidade de amargor, ponto. Então a gente tem aqui 25 pontos de amargor. 25. Vou fazer só um spoiler antes de chegar nela. Tem uma de 60 aqui, ó. Segura, hein, ó. Fica aí. Tem uma de 60. Vamos lá. E aí a gente tem, assim, algumas coisas também. Algumas cervejas explorando a questão do marketing. E aí fala que tem acima de 900 IBUs e tal. Só para vocês saberem, tá? Só é detectável na língua humana até 80 IBUs. Tá? Talvez uma pessoa muito, cara, 900 muito treinada, já estão forçando, vai. Chega ali até um 85, até um 90, mas a gente percebe a intensidade de amargor até 80 IBU. Mais do que isso, não. Que nem decibéis, assim, de som, sabe? Tem 15 mil, 18 mil e tal, e IBU também tem um limite, né? Tem coisa que o ouvido não ouve. E aí a língua não... Muito bom. É isso. Tá, mas aí você vê, ela é uma cerveja que de baixo amargor, ela tem muito mais dulçor do malte caramelizado, o dulçor da própria infusão que a gente usou, né, da uva passa,
né? E uma cerveja muito gastronômica. Uma fórmula da Zev. Fórmula da Zev, receita da Zev, exclusiva. Essa foi colaborativa com a cervejaria Dogma. Tá? A gente faz muito colaborativas famosa também. a cada estação do ano e essa foi a colaborativa de inverno, por isso o Winternator. Tá? O invernador. Vamos mudar de família? Vamos. E Muda- essa, muito gastronômica, tá bom? Uma cerveja excelente Não, para aquele só pra seu finalizar. churras defumado. Isso que eu ia perguntar. Olha, se você Churrasco? principalmente os defumados, vai ser incrível aqui com essa cerveja. Harmoniza muito bem. Uma outra carne que eu acho que tem bastante marmoreio, que é excelente com essa cerveja, é o cupim. Tá? Essa cerveja com o cupim vai ser realmente uma expressão palatável muito interessante. E quem curte fazer um dry aged, sabe? Um hambúrguer dry aged, assim. Traduza. Essa não, pô. A gente. É uma dry maturação que se faz na carne, tá? É uma maturação específica da carne. Ela traz Dry também um aged. amanteigado, um acastanhado para a carne. E fica muito incrível com essa cerveja. Assim, realmente é um up na experiência. Tá. Dica da Candy, hein? Bom, Fica a vou colocar aqui do ladinho pra gente mudar de família. Se é que a gente pode dizer assim, né, Candy? Colocando aqui agora as IPA. Isso. Não, As errei. India Pale Ales. Tá certo? IPAs? IPAs. Exatamente. Aqui a gente tem uma Session IPA, que é um IPA bem leve, tanto em teor alcoólico, tanto quanto também em BU, né, para características das IPAs, que são cervejas bem amargas. A gente tem uma clássica American IPA aí no meio, e a gente tem a novidade recém-lançada, tá? Que é a nossa colaborativa agora com a cervejaria Eugênia de primavera. Acabou de ser lançada, foi lançada dia 22, né? Que é a nossa Delírio de Zéfiro. Ela é uma Belgian IPA. Vamos terminar com essa, hein? Ó, Vamos. um delírio aqui, uma ação, uma loucura. Vamos. Vamos lá agora, então. Olha, a primeira IPA, então. É uma Session. Uma Session. Pessoal que tem. Tudo bem, né? Você também não tem regra pra dar uma viradinha no copo, assim. Vai de cada um, né? Não, imagina, é até bacana para não trazer muito espumamento, né? Você vê que ela é uma cerveja que espuma lindo, né? Isso é uma característica do estilo, a gente espera mesmo para o estilo, esse espumamento maravilhoso, né? E aí também matando ali o preconceito que as pessoas têm por um bom creme, né? Por uma boa espuma, a gente tem duas questões muito importantes na espuma. Uma delas é a conservação e o exalar dos aromas maravilhosos da cerveja, e a outra coisa é que ela mantém a temperatura da cerveja, porque ela é um isolante térmico entre o ar e o líquido. E o líquido. E aí, pô, depois só, pô, você serviu, reclama com o garçom lá, pô, você fica deixando colarinho, eu quero cerveja. Bobagem, relaxa, deixa 2 dedinhos de colarinho que tá tudo certo. Dependendo da cerveja, né, é muito bom. Você só vai ter a ganhar. Então, agora a gente tem uma cerveja dourada, Já um pouco mais. com uma excelente formação de espuma, né? Excelente permanência e formação de espuma. E no aroma, agora uma grande complexidade, né? Aromática. Principalmente, não sei se você já pega aí, frutas Maracujazinho, maracujá. Peguei o maracujá no cérebro aqui, né? Antes de tomar. Maracujá, frutas tropicais amarelas, né? Um pouco de laranja. E isso está relacionado ao lúpulo americano. A Candy, ela faz um pouco de tortura, ela faz uma sedução com a gente. Você percebeu? Ela fica nas preliminares e a gente fica aqui. E eu não tomei, eu tô educado aqui. Eu tô na dela. Vamos lá. Então vamos no gole. Pode? Né? Sem tortura, claro. Então, Cheers! vamos lá. Mais um gole? À vontade. IPA realmente é... Tem gente que não gosta de IPA. Você acha que é uma questão de tempo? Eu acho. Na grande maioria das vezes, tá? Uma hora vai... Na grande maioria das vezes. Eu acho que a percepção de amargor é o vilão da história, porque a gente tem essa educação palatável infantil de que tudo que é amargo é ruim, é remédio.
né? E muito arraigada. Muito. Então, assim, a gente não tem muito costume de lidar com esse paladar amargo, mas como ele não vem sozinho, não é um chá de boldo, não é um chá de carqueja. Não é um chá de ele não vem boldo. sozinho, né? Ele vem acompanhado de um doçor residual do malte, ele vem acompanhado de notas frutadas excelentes. Então, quando a pessoa começa a lidar com esse paladar e começa a entender essa complexidade, não tem volta. Não tem volta, ó. Vira os Ipalovers. Vai pegar você, hein? Fica aí. Se você, por acaso, ainda não gosta da coisa, você vai gostar. E essa tem 35 IBU. Isso, Vou e ver se o olha quanto Edmundo de álcool consegue que ela mostrar. E, Só 4% de 4% de álcool. Olha aqui, Edmundo, mostra aqui, ó. Ela chega a ser mais leve do que a Pilsen, que a gente começou, que era 4,5 de álcool. Em termos de álcool, ela né? só tem 4. Mas, em complexidade aromática e palatável, ela é muito intensa. Então, as pessoas tendem a achar, ai, essa cerveja é forte, né? Ela é complexa, ela não é forte, ela é uma cerveja bem leve, em volume de álcool, tá? E também, as IPAs todas são cervejas muito gastronômicas, tá? Você pode perceber. Essa aqui iria com um bom hambúrguer também? Também. A pessoa adora cerveja com hambúrguer. Mas uma hambúrguer. isca de frango com essa cerveja é sensacional por conta... Uma asinha de frango. Também por conta de potência, né? A gente aqui tem menos potência alcoólica, então uma carne vermelha talvez suplante a cerveja. Então aqui a primeira diretriz de harmonização é intensidade, a gente quer equilíbrio de forças, uma cerveja leve com um prato leve e uma cerveja intensa com um prato intenso. Então aqui a gente procuraria algo com menor gordura, menos potência de gordura, e talvez uma carne branca fosse muito bem aqui, tá bom? Eu acho que uma isca de frango com essa cerveja realmente é sensacional. Tá aí a dica da Candy Nunes. Até uma coxinha, viu? De frango também. Uma coxinha. Uma coxinha, vai com uma coxinha? Sem vai? catupiry, tá? Vai. Olha, agora que rufem os tambores, porque iremos para uma cerveja de 60 IBUs. Candy, é com você, 60 IBUs. Vamos. Agora eu quero ver. Você já terminou a session, né? Então vou fazer também. Olha aqui. Essa também da família das IPAs, né? Essa é uma IPA, né? Opa! Vamos lá, Leandro. Essa é uma clássica American IPA, tá? Esse é o nome. American India Pale Ale. Tá? As IPAs, elas são originalmente cervejas de escola inglesa, mas essas releituras das IPAs nos Estados Unidos trazem pra gente uma facilidade muito grande de adaptação palatável por conta das frutas amarelas. O lúpulo americano ele é muito frutado e a gente tem esse repertório de frutas tropicais muito fácil pra gente, né? De repente você chegar no interior da Alemanha e falar maracujá, né? Oi? A pessoa não vai... Oi? Né? Mas pra gente aqui, a gente se acostumou. Maracujá, manga, laranja, tangerina, tudo isso foi muito comum na nossa infância, na nossa criação. Então, a gente identifica esses aromas. Mas vamos lá, ó. A gente tem uma coloração muito similar com a Session, né? E... um pouquinho mais turva, aos meus olhos, aqui do que a anterior. Isso, mais sedimento. E vamos no aroma. Vamos lá. Bem similar, né? Bastante similar. Lembra? A primeira. Talvez um pouquinho mais de caráter de malte nela. E vamos no gole. Saúde. Eu já estava dando um gole. Cheers. Pronto, agora é a hora certa. Sensacional. Sensacional. Poxa, eu não percebi tanta diferença, e aí vai de cada paladar, né? Tanta diferença de 35 IBUs para 60 IBUs. Tá. Que é o amargor. Assim, tá... A primeira cerveja que a gente tomou, que é a Session, ela tem um pouquinho de resinoso, de pinho, né? E isso potencializa um pouco a sensação de percepção do amargor. E aqui a gente tem o contrário, a gente tem mais característica de malte, o que alivia a percepção. Mas, no retrogosto, depois do gole, olha a permanência. É só ela falar que já vem, é verdade. Aqui atrás, ó. Seca, a boca seca,
É um final bastante seco e uma persistência forte do amargor. Do amargor. É Tá? isso mesmo. É isso mesmo. Perfeito. Mas é muito agradável porque é aquilo que eu falei. O amargor está inserido, está em equilíbrio com todas essas notas maravilhosas. De malte, de frutado de lúpulo. Então, realmente, você não sente no gole, mas depois que você termina o gole, você sente. E um prato que combinaria bem com com um amargor mais forte? Vamos lá. Teor alcoólico igual, 4%? Legal, né? São alguns pratos. Essa aí já vai bem legal no seu churras, de uma forma geral, tá? Eu acho que, assim, o ancho e o chorizo são incríveis com essa cerveja por conta do marmoreio, né? E aí você vai encontrar um contraste maravilhoso do amargor da cerveja com o Maillard, né? Com a gordura tostada da carne. E isso vai convidar um novo pedacinho de carne e um novo gole e assim vai. E o terceiro sabor tá feito. Eu só tô imaginando na Oktoberfest, porque nós vamos ter as operações de comida lá também. E nós temos desde torresmo até Eisbein, que é comida alemã, hambúrgueres. Quer dizer, vai dar bom, hein? Cheddar burger com essa cerveja também Cheddar é sensacional. Muito tá? bom, muito bom. Se você puder escolher o queijo lá da montagem do seu hambúrguer, pensa no cheddar burger com essa breja, uau! Né? E a gente vai ter IPA da Zev lá nos TEPs, né? Que eu tô sabendo. Vamos ter IPA da Zev na Oktoberfest. Dia 22 eu tô colada aqui. Olha vou só. ter que arranjar um Airbnb aqui, porque eu não vou conseguir voltar para São Paulo. Imagina voltar para Lapa depois disso. Impossível. Aliás, se beber não dirija, né? E beba menos e beba melhor, né? Qualidade das cervejas. Exato. Aí a gente deixa de ter aquele consumo de volume e a gente passa a ter um consumo de gastronomia. A cerveja é gastronomia. Pensando, para fazer isso aqui, tem uma receita. A gente mixa determinados maltes com determinados lúpulos, com uma levedura específica para chegar nesse resultado. É uma receita, né? Dá trabalho, não é facinho fazer. Não, de jeito nenhum. Eles ficam dá bastante trabalho. E a gente estudando. faz muitos testes até chegar numa qualidade tão maravilhosa. Sabe por que eu tô triste? Porque tá acabando. É a última cerveja. Mas eu posso fazer aqui vamos fazer ao vivo? Só pra... Tá certo isso aqui? Pra deixar assim? Tudo agora bem? tá próximo uma da outra, não tem problema. Nem né? precisava. Só porque a Doppelbock realmente é muito diferente, né? Tá. Tem muito caramelo nela. Ok. Vou Vamos passar pra pra Zéfiro, você. vamos. Zéfiro. Lindo rótulo, hein? Lindo, né? Aliás, a Zev tem um cuidado, né? Também não só com a qualidade do líquido, mas com a apresentação. Sim, sem dúvida. Então, essa aqui foi mais uma colaborativa, né? A gente provou a de inverno antes, que foi a Winternatur, que foi com a cervejaria Dogma. Essa aqui com a cervejaria Eugênia, acabou de ser lançada dia 22. Lançamento. Lançamento. Ela é uma Belgian IPA e a gente faz uma homenagem aqui de primavera ao mito de Zéfiro e Cloris, né? Que é um mito maravilhoso da mitologia romana. E a gente teve na primeira de primavera o Elixir de Flora e agora a gente tem Delírio de Zéfiro. É uma Belgian IPA. Ou Belgian IPA. Vamos terminar em grande estilo? Vamos. Vamos lá, é isso aí. Vamos fazer o seguinte, para fazer um suspense, segura aí, a gente vai para um rápido break comercial e daqui a pouco nós vamos falar sobre essa última cerveja dessa degustação, hoje aqui no programa Cidade Viva, com a sommelier Candy Nunes, fazendo eu sofrer muito hoje aqui, sabe? A Prismatec tem a solução de redução de custo para o seu condomínio, com segurança, eficiência e economia. Portaria remota com completa automação condominial e empresarial. A partir de R$ 4.500. Solicite um orçamento. Prismatec, uma empresa do Grupo Prisma. E se a felicidade é um lugar, e esse lugar é aqui e agora, a gente saiu às ruas da cidade para perguntar sobre essa tal felicidade. Trabalho há mais de 30 anos como feirante, crio minha família, meus filhos, meus netos. É a região bem estruturada, saúde, segurança, saneamento básico. Putz, cara, depois dessa pandemia, putz, saber que eu tenho saúde, que... Antiga minhas crianças, hoje é meus netos.
Mas eu faço parte, né? Meu lugar preferido é onde que eu nasci, que é na cidade de Mogi das Cruzes, só que o bairro Jutiapeba. É o meu lugar preferido, onde que a gente conhece as pessoas. Eu acho boa porque virou minha casa, meu filho mais novo nasceu aqui, meus netos tudo nasceram aqui. A gente vai muito no shopping, vamos nos parques, Parque Centenário, Leão Pfeffer. É uma cidade legal, ela tá ficando mais legal ainda, tá super aconchegante, entendeu? As pessoas são bem hospitaleiras. A cidade de Mogi é maravilhosa, que venham conhecer aqui, tá bom? Ó, Zev Kendi Nunes hoje aqui. Eu já vou começar. Ó, posso tomar? Ah, eu vou tomar agora, vai. Olha que diferente, né? Agora a gente tem aqui... Olha só que diferente. Agora a gente tem aqui uma percepção diferente de uma IPA. Por ela ser uma Belgian IPA, a gente usa a levedura belga, que traz um fenólico, que traz uma característica condimentada, bem diferente da outra que a gente estava, que era uma American IPA bem frutadona. Tá? Aqui a gente tem mais tempero aqui. Mais condimento, até uma pimentinha branca tá nessa parada aqui, né? E é uma cerveja de percepção menor também, de amargor. E das 3 IPAs que a gente tomou, é a mais alcoólica. Parece? Não parece. Ela tem 7,3 de álcool, né? E 50 IBU. O IBU quase a gente não sente, porque está muito bem inserido o amargor. A mesma coisa só no final. Mas o álcool a gente também quase não percebe. Está perigosa ela. Tá perigosa. Não, você tocou num ponto muito importante, porque eu queria comentar, que é o seguinte. Quando a gente... É impossível não comparar, de alguma forma, o vinho com a cerveja. É uma percepção particular minha, será? Eu fico um pouco mais afetado pelo álcool, né? Ou seja, mais altinho, com cervejas do que com vinho. Por quê? Porque com certeza... É um problema meu? Será isso? Não é um problema, imagina. Com certeza porque você deve ter mais costume na sua vida de ter degustado mais vinhos do que cervejas alcoólicas. Na maioria das vezes você deve ter gostado cervejas American Lagers, na casa ali dos 4,5%, máximo 5% de álcool, né? Então, você consumiu mais. Agora que você começa a consumir cervejas artesanais com potência alcoólica e com lúpulo, lembrando que o lúpulo é um anestésico. Ah, bela informação, porque o lúpulo é um anestésico. Ele é eu calmante. Não sabia disso, né? E você está trazendo essa informação importante para vocês que estão começando a tomar outras cervejas. O lúpulo ele é um relaxante, assim. Ele é um relaxante, ele é um calmante. Inclusive, por isso. Os fitoterápicos para dormir aqui no Brasil são todos à base de passiflora, né? Que é a flor do maracujá. E como a gente falou mesmo, na Europa não. Eles são, na grande maioria deles, os fitoterápicos são à base de lúpulo. De lúpulo, tá? Olha só que interessante isso. Eu acho que por isso essa sensação também, né? De eu tomar uma IPA, eu estou aqui praticamente querendo dar uma deitada aqui. Brincadeira, gente. Não, mas é verdade. Né? Há um bom. relaxamento também relacionado ao lúpulo. Ao lúpulo. E ao costume também, né? Aí a gente tem que ver que isso também é muito real, né? É uma espécie de, como se a gente estivesse falando de um treinamento, né? De repente a gente oferece para uma pessoa que não está acostumada nem a tomar vinho, nem a tomar cerveja, ela vai tomar um vinho com 13%, 14% de álcool, ela vai ficar bem mais baqueada. Né? Sim. E você deve ter costume de tomar bastante vinho. Mais vinho do que cerveja. Agora, olha, falando em lúpulo... Vamos mudar isso, hein? Vamos equilibrar meio a meio pelo menos, né? Falando em lúpulo, sabe, Kendi, eu quero deixar um grande abraço aqui pro Flávio Novaes e pro Caio Bittencourt. Sabe por quê? Eles estão plantando lindamente lúpulo aqui em Mogi das Cruzes. Eu estive lá na fazenda. Você conhece? A foto do WhatsApp, você viu lá. Olha, né? lá, que legal. O Flávio e o Caio, né? O lúpulo Alto Tietê. Isso mesmo. Muito legal. Parabéns a eles aí, né? Que estão assim desbravando aqui a nossa região em termos de lúpulo. Muito bom, muito bom. É isso aí. Bom, para encerrar esse nosso bate-papo, a Kendi
vai falar, sabe do quê? Da origem da Oktoberfest. Porque a nossa aqui em Mogi, a 4ª edição da Oktoberfest, está chegando, vai ser no dia 22 de outubro. Aliás, vou aproveitar o momento e colocar um QR Code aqui na tela para você já garantir o seu convite rapidinho para a Oktoberfest. Mas vamos falar, para a gente encerrar, o que você sabe de Oktoberfest lá no século 15, talvez 15, 16, né? Um pouquinho só mais pra frente. Na Alemanha, né? O que acontece, né? Houve um casamento do Ludwig, que era alemão, com a Teresa, que era uma princesa saxônica, em 1810. 1810, tá 1810. Certo. Eu confundi com a pureza, aquela que diz que é de 1500 e pouco, a pureza alemã da cerveja. Hesgenbolt, 1516, do Guilherme IV da Baviera. Aí é outra história. Outra história, pro próximo programa. Mas tudo bem, era um príncipe bávaro também, né? O Ludwig, ou Luís, né? E aí ele se casa por amor, é uma coisa muito difícil na época, com a princesa saxônica, Teresa. E aí eles resolvem fazer uma grande festa, convidando toda a cidade. Na Alemanha, lá em Munique. Em Munique. Então, eu estou falando toda a cidade mesmo, valendo, né? E aí, em 1810, tem essa grande festa. Acredito que deveria ter umas comidinhas e tal. E tem uma grande corrida de cavalos, com grandes cavaleiros e só. Só comida, cavalo? Eu acredito que tinha algumas comidinhas, né? Porque festa sem comida não dá, né? Mas não tinha cerveja em 1810. E aí no ano seguinte, um ano de casamento, super felizes, eles resolvem repetir a festa. E, mais uma vez, só tem uma corrida de cavalos. E assim, durante 8 vezes consecutivas. Que isso? Tipo, bodas de tal. E aí, alguém começou a reclamar. Acontece que em 1819, Leandro, eles passam a produção da festa para a prefeitura de Munique. E aí se formam as tendas, tanto de jogos quanto de cerveja. Então, em 1819, a Oktoberfest passa a ser cervejeira. Muito bom, acho que acordaram, né? Exato. Porque imagino que essa festa de casamento do rei, né, tal, atraía muito movimento para a cidade, passou para a prefeitura. Primeiro era só a cidade, depois quando passa para a prefeitura, inclusive, começam a vir trens de outra cidade e a coisa vai aumentando. Só para você ter uma ideia, de 1810 para cá, foram apenas 26 vezes que não ocorreram. Por diversos motivos, guerras, superinflação, surto de cólera e, mais recentemente, em 2020, a gente não teve por conta do Covid. Foi a 26ª vez que não teve a Oktoberfest, mas esse ano já está tendo. Lembrando que a Oktoberfest também está muito relacionada a uma festividade que já existia na Alemanha em outubro, que era a retomada da fabricação de cerveja, que era interrompida. E aí eram servidas as cervejas chamadas Märzen, que eram feitas em março e eram servidas em outubro, tá? Então, isso foi mudando com o decorrer dos anos. Em 1980, na década de 80, a festa ganhou uma proporção muito popular. E aí, espalhando pelo mundo daí. E daí cervejas mais leves, com maior drinkability, mais fáceis, mais claras, começaram a ser comercializadas lá. Que mais eu tenho a dizer sobre isso? A gente hoje tem no mundo todo, mas lá em Munique, essa festa vai de final de setembro e atravessa outubro, e são mais ou menos 9 milhões de visitantes que bebem 7 milhões de litros de cerveja. Nós estamos no caminho aqui em Mogi, hein? Nós estamos no caminho na 4ª Oktoberfest, esperando mais de 1.500 pessoas lá no Clube Náutico Mogiano. E a Kendi tá prometendo aqui, hein? Vamos, vocês cobrem aí no dia 22 a Kendi para bater um papo, que ela sabe muito desse universo sensacional que é a cerveja. Eu quero agradecer demais você ter vindo aqui no programa, a Zev e a você, para trazer tanta informação. Obrigada pelo convite e vamos repetir, porque é muita coisa para falar. Sim, né? Vamos fazer mais. Que não para, vamos fazer mais uma vez. Sempre convidada, Kendi. Obrigado. Obrigada. Até o Oktoberfest. Viva!